A igreja, para falar dos anjos, ela tem um fundamento bíblico. Os anjos aparecem tanto na Sagrada Escritura, que só no Antigo Testamento nós vemos os anjos 175 vezes. No Novo Testamento, quase 300 vezes a palavra de Deus nos fala dos anjos. Os anjos acompanham a história da criação. Os anjos acompanham aqueles que são escolhidos por Deus. Continua o catecismo. Os anjos seguram a mão de Abraão, comunicam a lei por seu ministério, conduzem o povo de Deus. Os anjos fecham o paraíso terrestre. Os anjos salvam Agar e o seu filho. Os anjos no Antigo Testamento anunciam vocações, assistem os profetas. E como não se esquecer do anúncio do anjo à virgem? Como não se esquecer do anúncio do anjo a Zacarias, que pré-anuncia o nascimento de João Batista? O próprio Gabriel, que visita Nossa Senhora e o anuncia o nascimento do Messias. O anjo que aparece a José após o nascimento de Jesus, dizendo: sai, foge para o Egito, porque Herodes vai matar as crianças. O anjo que novamente aparece a São José dizendo: volta, Herodes já morreu, Herodes não está mais aqui. E José, a Virgem, o menino Jesus, a Sagrada Família volta do Egito. No Novo Testamento, nós vemos a presença dos anjos, o canto do louvor dos anjos. Nós vemos no nascimento de Cristo, os anjos protegem a infância de Jesus. Nós vemos em Lucas 4, quando Jesus é tentado no deserto, são os anjos que o conduzem, são os anjos que estão com Jesus. Os anjos, na quinta-feira santa, na agonia, conforta Jesus na agonia. São ainda os anjos que evangelizam. Quando Jesus ressuscita, quando vão ao sepulcro visitar Jesus, são os anjos que dizem: Ele não está aqui, Ele está ressuscitado. Ide, anunciai que o Cristo está ressuscitado. Os anjos também estão presentes no retorno de Cristo. Na sua ascensão aos céus, diz que Jesus voltará com todos os seus anjos e arcanjos, que a sua volta será triunfante na sua segunda vinda. Os anjos estão a serviço daqueles que pronunciam. O catecismo se baseia na palavra de Deus para dizer que os anjos estão conosco. É interessante perceber que na liturgia de hoje, a igreja escolhe 3 orações para falar dos anjos: a oração da coleta, a oração depois das oferendas, a oração antes da comunhão. Vejam que interessante. Nós rezamos agora no início da Eucaristia: ó Deus, que na vossa misteriosa providência mandai os anjos para guardar-nos, concedei que nos defendam de todos os perigos e gozemos eternamente do seu convívio. Dessa oração que nós rezamos no começo da Eucaristia, surge a oração do anjo da guarda, que todos nós rezamos, que todos nós sabemos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina. Vejam, se a ti me confiou Deus, sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. É daqui desta oração que diz: os anjos vieram para nos guardar, concedei que nos defendam de todos os perigos e gozemos eternamente do seu convívio, que nós tiramos desta oração do anjo da guarda. Depois, vamos rezar depois das oferendas, dizendo: Senhor, em honra dos santos anjos, fazei que velando sobre ele ao nosso lado, nos guardem dos perigos desta vida e nos levem à vida eterna. E por fim, com Jesus na ação de graças após a comunhão, rezaremos: ó Deus, que alimentais com tão grande sacramento a nossa peregrinação para a vida eterna,
guiai-nos por meio dos vossos anjos no caminho da salvação e da paz. Falamos de anjo, falamos do seu significado, percebemos que na palavra de Deus eles estão sempre, mas e nós? E nós, como vamos viver essa intimidade com os anjos? Sabiamente o Evangelho nos explica, e esse Evangelho é próprio para o dia de hoje, não é um Evangelho do tempo comum. Quando perguntam a Jesus, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus compara o maior com uma criança. E Jesus termina o Evangelho dizendo, não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Os puros verão a Deus. Jesus compara o maior com o menor, porque a criança pura, a criança sem mancha, contempla o céu, contempla Deus. É por isso que quando nós somos batizados, no batismo, recebemos o anjo da guarda, como um presente. Seja batizado, receba o anjo da guarda. Assim como recebemos a vela, como recebemos a roupa branca, somos bebês. O anjo que nos guarda, o anjo que nos protege desde sempre. O anjo está para nós o ouvirmos. Vejam, o anjo que apareceu à virgem, a José, a Zacarias, falou com eles e eles obedeceram a voz dos anjos que eram mensageiros de Deus. Para obedecer e ouvir a voz dos anjos, é necessário ser íntimo de Deus. É por isso que Jesus compara com uma criança no Evangelho, porque a criança é dependente, porque a criança depende dos pais, porque a criança pede, porque a criança é necessitada, porque a criança não faz as coisas sozinhas. Para termos o auxílio desse nosso companheiro que está ao nosso lado, temos que pedir o seu auxílio. Os anjos, diz a doutrina da igreja, nos colocam muitas vezes sentimentos e pensamentos. Quantas vezes estamos diante de uma situação e temos uma ideia? Quantas vezes estamos diante de um lugar e temos uma inspiração? Ou vemos a necessidade de alguém e somos tocados por aquilo e a gente fala, meu Deus, eu quero ajudar essa pessoa. Os anjos estão falando conosco, os anjos estão nos ajudando. Mas para obedecê-los é preciso ser íntimo de Deus. Como saber se aquela voz vem de Deus ou não? Como saber se aquilo é humano ou se aquilo é do céu? Sem intimidade com Deus, não teremos intimidade com os mensageiros de Deus. A intimidade com Deus requer tempo. A intimidade com Deus requer dedicação, requer joelho no chão, requer ida ao Santíssimo Sacramento, à Eucaristia, à palavra. Sem intimidade você não vai saber se a voz que você escuta é do céu ou é do inferno. Porque também existe o anjo que quis ser como Deus e o traiu, o diabo, que também fala a nós nas suas tentações, que também age no nosso subconsciente. E como saber se aquela voz é do anjo mau ou do anjo bom? Sendo íntimo de Deus. A criança reconhece a voz dos pais. E é tão bonito perceber que os pais, quando a mãe está grávida, os pais cantam, os pais digam, papai está aqui, mamãe está aqui. E quando a criança nasce, ela já reconhece a voz dos pais. Quantas vezes ela está chorando no colo de outra pessoa, e basta colocar no colo da mãe, quando ela sente o cheiro da mãe, quando ela escuta a voz da mãe, ela para de chorar, porque aquela voz ela é familiar. Quantas vezes uma mãe, quando está grávida, sempre coloca uma música para a criança ouvir quando está grávida, uma música que ela gosta. E quando a criança nasce, está chorando, pimba, botou a musiquinha, a criança reconheceu o som. Vejam, a criança reconhece o som porque ela ouviu várias vezes a sua mãe e o seu pai falando com ela. Para reconhecer a voz de Deus é necessário intimidade. A criança reconhece porque é íntima. Sem intimidade, não vamos conseguir usufruir do nosso anjo custódio, do nosso anjo da guarda. Queremos pedir hoje
a intercessão do nosso anjo da guarda para o nosso dia, para a nossa vida. Eu te convido a fechar os olhos por um instante. E vá lembrando daquilo que você já sabe, que você terá que fazer no dia de hoje. O seu trabalho, os seus afazeres, aquilo que já está concreto, que faz parte do seu dia, suas metas. E agora, peça a ajuda do seu anjo da guarda. Chame ele. Peça ajuda do seu anjo da guarda para estar contigo durante todo o dia. Para ele te ajudar, que se você estiver indo para o outro lado, que ele te alerte. Que ele te dê inspirações do alto. Que ele fale com você, fale ao seu coração, fale à sua mente, que você perceba essa voz, esse mensageiro que vem do alto. Que você possa realizar a vontade de Deus. Que você possa ser íntimo de Deus e saber ouvir esta voz do alto, esta voz celestial. Visita-nos, Senhor, com a milícia celeste. Sim, Senhor, nós pedimos a presença do nosso anjo da guarda que está aqui, para que já nesta Eucaristia, Jesus, Ele que adorará o Senhor conosco, Ele que depois de comungarmos estará prostrado ao nosso lado, contemplando Jesus que estará dentro de nós, que Ele nos ajude já hoje a viver bem esta Eucaristia, que Ele nos ajude já hoje a viver bem a experiência do céu. Por isso, Jesus, nós rezamos esta oração, que tantas vezes rezamos mecanicamente, mas que no dia de hoje, queremos rezar com o coração. Juntos, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém.